barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Je ne comprends pas. 真早，传早。 Acá Yeriti cupton de time? ¿Por qué nadie entiende lo que estoy hablando? Oi crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade nas nossas historinhas e sábado passado a tia Ana ela contou para vocês a história da obediência de Noé e hoje nós vamos voltar um pouquinho naquela história porque nós vamos dar continuidade falando sobre uma história de desobediência e como que ela é tratada diante de Deus. Bom, crianças, voltando na história de Noé, depois que Noé saiu da arca, ele e sua família, Deus ordenou que eles povoassem a terra e se espalhassem por todo o mundo. E assim, os filhos de Noé, que eram Sem, Cã e Jafé, eles povoaram a terra, tendo seus filhos, os seus descendentes, e assim a humanidade foi povoada novamente. Porém, muito tempo depois, algumas pessoas elas foram para uma terra chamada Sinar. E ali eles queriam ser o centro do mundo, mas não era isso que Deus queria. Deus queria que as pessoas se povoassem. E por que eles queriam ser o centro do mundo? Eles queriam que todas as pessoas se voltassem para aquela terra, que todas as pessoas ficassem ali porque eles queriam ser poderosos, eles queriam chamar a atenção de toda a terra. E como eles queriam fazer isso, é aí que nós entramos na historinha de hoje. Hoje nós vamos contar sobre a história da Torre de Babel, uma história de desobediência que não agradou a Deus. E assim foi feito. Aquele povo começou a construir essa torre. Essa história está lá em Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 até o 9. E ali conta exatamente como foi essa situação da torre. Aquelas pessoas que estavam em Sinar começaram a construir essa torre porque eles queriam ser grandes, poderosos e queriam ser maiores até do que Deus. Eles queriam chegar até Deus, eles queriam que fosse um centro ali, a cidade, em toda a terra. Porque a torre seria tão alta, mas tão alta, a maior torre do mundo, e dessa forma ia chamar a atenção das pessoas, que eles queriam que a torre fosse tão alta a ponto de pessoas de longe conseguirem ver a torre e ir até a cidade. E dessa forma as pessoas iriam ficar só ali e não iriam povoar, não iriam se espalhar em toda a terra. E como eu disse para vocês, Deus não queria isso. Deus queria que as pessoas povoassem em toda a terra e se espalhassem por todo o mundo. E assim eles foram fazendo essa torre, faziam tijolos e construíam a torre cada dia mais. E isso cada dia mais não agradava a Deus. E as pessoas iam chegando de toda a parte, porque a torre ficava cada vez mais alta. E Deus não se agradou disso, Deus não gostava dessa ideia da torre. E o tempo foi passando, pessoas iam chegando, até que Deus olhou para aquela terra, ele desceu, ali em Gênesis fala que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre daquela gente, mas Deus não se agradou. E aí o Senhor, ele teve uma decisão, ele disse que a partir daquele momento ele ia confundir as línguas das pessoas, e é aí que entra o ponto do castigo da desobediência. Antigamente, as pessoas elas falavam uma língua só, era uma única língua. E a partir daquele momento, Deus ordenou que as línguas fossem confundidas. E todos os povos ali começaram a falar línguas diferentes. E foi ali que surgiu outros idiomas, outras falas. E cada pessoa começou a falar uma língua diferente. Por exemplo, algumas pessoas falavam português, outras pessoas falavam espanhol, outras pessoas falavam inglês. E aquilo foi confundindo todo mundo, virou uma confusão. E aí o que aconteceu? Como cada um falava uma coisa, ninguém se entendia, apenas os que falavam a mesma coisa. Mas eram muitas línguas. E essa foi a forma de Deus tratar com que eles fossem embora dali e se espalhassem em toda a terra. Porque aí agora a terra ela seria espalhada de acordo com a língua de cada um. Então as pessoas que falavam, por exemplo, português iriam para um lado, as pessoas que falavam inglês iriam para outro lado, as pessoas que falavam francês para o outro lado e assim por diante.
E foi assim que as pessoas se povoaram, que começou a acontecer todas as terras, todas as partes do mundo. E o que aconteceu com a torre? O que aconteceu com Babel? Aquela terra de Sinar, com aquela cidade ali da torre, ela foi chamada de Babel. Com toda essa confusão, a torre parou de ser construída, eles pararam de construir a cidade e a cidade ficou com o nome de Babel. E Babel significa misturado e confuso, que é o que aconteceu. E crianças, o que nós aprendemos com essa história da torre? Bom, primeiramente, nós não somos maiores do que Deus e nós não podemos dar ordem nas coisas sem obedecer o que Deus ordena. Nós temos que obedecer a Deus, fazer o que Deus ordena para nós, porque naquela terra o Senhor ordenou que todos tinham que ser espalhados, eles precisavam povoar a terra e não ficar em um lugar só. Então, nós precisamos obedecer a Deus e não fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, quando Deus mandar vocês fazerem alguma coisa, façam, porque isso é obediência. Assim como Noé foi obediente, vocês também devem obedecer a Deus, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!